Mesmo de volta, Andrei não deve entrar em campo pelo Vasco contra o Internacional. Acho bem difícil que ele volte a jogar pelo Vasco ainda este mês. Vou falar sobre isso. Vamos trazer informações sobre Barros. Olha, preocupa a situação do jogador. E também sobre transmissão do jogo Internacional e Vasco no próximo domingo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado aos membros do canal também que nos ajudam bastante, muito obrigado pela sua moral. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o nosso gigante da colina está aqui. E olha, trazer informação do Vasco, né? Mesmo que a gente queria mesmo ouvir era que o Vasco tivesse uma mudança drástica, o Barbieri fosse demitido, o Luiz Melo não fosse mais CEO do Vasco, tivesse uma mudança mais maior no departamento de futebol. Mas aparentemente a 77, né, que para mim é uma contradição, né? Segundo eles, o investimento feito pelo Vasco, o Vasco pode render mais. Mas se eles acham que o Vasco pode render mais e o investimento tá bom, por que continuam com o técnico? Por que prometeram ao técnico que vai dar mais reforço? Meio contraditório, né? Mas enfim, vida que segue. Espero muito que a gente encontraria as estatísticas, mas está difícil, meus amigos. Muito difícil a situação que nós estamos vivendo hoje com o gigante da colina. É torcer para que os outros que estão próximos da gente não pontuem, porque são mais aí 3, 4 jogos antes da janela de transferência. Falando sobre isso, olha, todo mundo sabe, o Vasco tem a volta de André e Marlon Gomes, inclusive se reapresentaram hoje no CT, só que um parece que não vai jogar, hein? É isso mesmo, Andrei. Segundo informações de bastidores, inclusive Lucas Pedrosa trouxe também essa informação com o que tem o Andrei. Segundo ele, o Andrei teria um problema no tornozelo, aquele mesmo problema que ele teve no final da temporada passada, e já jogou no sacrifício no Mundial, mas enfim, não entrando nesse mérito. Andrei não deve jogar contra a equipe internacional, é informação de bastidores. Curiosamente, né, o Vasco deve 8 milhões a Andrei, e o staff do jogador pressiona o Vasco para esse pagamento, né? Enfim, o Andrei tem mais dois jogos além desse, né? Tinha o jogo do Inter, não vai ter mais dois jogos. Cuiabá, Goiás e Cuiabá na ordem, até ele voltar para o Chelsea. Eu digo uma coisa a vocês, volto a dizer aquilo que eu trouxe quando sabia dessa informação de que Andrei tinha uma dívida com o Vasco tinha uma dívida com o Andrei. Eu acho que o Andrei não joga mais pelo Vasco. E nesses dois jogos? Ah, Léo, ele tá sentindo dores e tal. Ele jogou 126, 28 minutos, depende dos acréscimos aí. Jogo contra Israel, né? Se falassem do Marlon Gomes, que saiu ano, eu até ficaria preocupado. Mas enfim, cara, eu não vou dizer aqui que jogador tá simulando, nem muito mais que eu não sei, não conheço do corpo dele. Mas é isso. O Andrei deve ficar pelo menos no jogo contra a equipe do Inter. A expectativa também que ele fique de fora do jogo contra o Goiás deve desfalcar o Vasco. Segundo Pedrosa, essa lesão é a mesma que ele lá no finalzinho do Campeonato Brasileiro da Série B. Sucesso ao jogador, né? Essa passagem dele foi traumática. Ele tem que receber, óbvio, tem que receber, mas a forma que foi conduzida essa volta dele, a forma que ele voltou não rendeu no Vasco. Bom mesmo para ele, para o Vasco, que seja abreviada essa história. Falando um pouquinho sobre Barros, que eu vou relembrar aqui a imagem que eu trouxe durante a semana, né? Ontem, na verdade, do GE, jogador saindo de cadeira de rodas. Olha, o problema pode ser mais feio do que a gente imaginava. Barbieri dizia que era só um trauma, e teria tido só uma pancada e tudo mais, que não tinha a ver com aquela lesão que ele tinha, um desconforto muscular. Mas ele passará, se já passou nesse momento, né? Por ressonância magnética, porque há uma desconfiança que Barros tenha tido problema no menisco. E aí, meu irmão, problema no menisco é complicado. É 2, 3 meses parado. Espero, espero que isso não aconteça.
mas pelos sintomas que ele tem tido, as dores que ele tem tido, pelo exame que foi feito, o exame de imagem está sendo feito também para que isso possa ser sanado, é que o jogador Barros ele tenha algum problema na questão do... Espero que ele não tenha, né, cara? Chato demais, chato demais. Tomar esse problema. As informações que eu pude ter não tem nada a ver com aquela lesão, aquele desconforto que ele no meio da semana, mas por causa mesmo da porrada que ele tem. Porrada, né? Bates, o que vocês quiserem de vida com o Eric Pulgar. E com isso o jogador saiu sentindo aí essa expectativa. Para que não tenha nada com ele. Enfim, vamos falar de jogo Vasco e Inter. Antes, já que a gente já vai falar de transmissão, o jogo Vasco e Flamengo teve a maior audiência da história do Premier. Jogo exibido com exclusividade, né, segundo o marketing esportivo, pelo serviço de pay-per-view que pertence ao Grupo Globo, alcançou mais de 6 milhões de pessoas durante a sua exibição. Quase 89% aí, de participação entre os canais esportivos, ou seja, a cada 10 pessoas sintonizadas em algum canal de esporte durante o horário, 9 estavam no Premier. Meus amigos, teve audiência até não querer mais para ver a vergonha que o time do Barbieri fez em campo. Falando sobre o jogo Vasco e Internacional, esse jogo deve ter transmissão da Globo. A Globo transmitirá esse jogo às 16 horas. É um jogo que já estava marcado, né? A Globo fez deu essa exclusividade desse jogo. Então, a gente vai ter, obviamente, no próximo sábado, a confirmação de quem transmite, para quais praças estarão sendo transmitidas em TV aberta. E eu vou trazer aqui para vocês, obviamente. Sobre a programação do Vasco. O Vasco viajará na sexta-feira, viu? Esperava-se que o Vasco viajasse no sábado. O Vasco vai viajar na sexta-feira para o Rio Grande do Sul. No sábado treina lá. No domingo enfrenta o Inter no estádio do Beira-Rio. No gigante da Beira-Rio. É isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo do Comenta Léo. Esperamos que a gente tenha novidades e algumas coisas assim. É um clima chato, né? Uma semana muito... Você perder da forma que eu, você não ter respostas, a galera que tá à frente do Vasco achar que tá tudo certo. É chato, é chato. Eu, como torcedor do Vasco, sei quão triste eu estou com algumas coisas que eu tenho visto dentro. Enfim, esperamos que melhore, né? É a única esperança que a gente pode ter. Não esperem aí, tem muita gente que espera que, Léo, tem que falar que o Vasco vai ser rebaixado, tem que falar que... Vou fazer isso. Eu acho que o Vasco consiga trazer as suas resultados positivos. Apesar de não acreditar muito no trabalho do Maurício Barbieri, espero muito que o Vasco consiga os seus resultados positivos e saia dessa. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu.